Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor, que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja com você. Querido irmão, querida irmã, nós nos encontramos para celebrar a palavra de Deus, escutá-la e meditá-la em nosso coração, para que assim ela ilumine a nossa caminhada. E nesse 1º de novembro nós celebramos a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Então, é a exemplo dos santos, é contando com a sua intercessão que nós nos colocamos diante daquele que é o único santo e que nos santifica no seu Filho Jesus Cristo, nos consagrando pelo Espírito Santo. E assim orarmos a Ele com toda a confiança do nosso coração. Na presença do Senhor, coloque-se, irmãos e irmãs, para que Ele possa ajudar você a escutar e a viver a sua palavra. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dai celebrar numa só festa os méritos de todos os santos e santas, concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E escutemos a palavra de Deus. A primeira leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 7, versículos de 2 a 4 e depois de 9 a 14. O salmo é o Salmo 23. É assim a geração dos que procuram o Senhor. A segunda leitura está na primeira carta de São João, capítulo 3, versículos de 1 a 3. E o Evangelho está em São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Atentamente, irmãos e irmãs, escutemos a palavra do Senhor. Leitura do livro de Apocalipse de São João. Vi também outro anjo que vinha do Oriente, trazendo o selo do Deus vivo. Ele gritou em alta voz aos 4 anjos que tinham sido encarregados de fazer mal à terra e ao mar. Não prejudica a terra nem o mar, nem as árvores. Primeiro vamos marcar a fronte dos servos do nosso Deus. Houve então o número dos que receberam a marca: 144.000, de todas as tribos do povo de Israel. Depois disso, eu vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam todos de pé diante do trono e diante do Cordeiro. Vestiam vestes brancas e traziam palmas na mão. Em alta voz, a multidão proclamava: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Nessa hora, todos os anjos que estavam ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres vivos, ajoelharam-se diante do trono para adorar a Deus e diziam: Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, a ação de graça, a honra, o poder e a força pertence ao nosso Deus, para sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: Vocês sabem quem são e de onde vieram esses que estão vestidos com roupas brancas? Eu respondi: Não sei não, Senhor. O Senhor é quem sabe. Ele então me explicou: São os que vêm chegando da grande tribulação. Eles lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor. Dos que procuram
Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras, inocente coração? Quem não dirige sua mente para o crime? É assim a geração dos que procuram o Senhor. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que procuram o Senhor. Leitura da primeira carta de São João. Veja que prova de amor o Pai nos deu. Somos chamados filhos de Deus, e nós, de fato, somos. Se o mundo não nos conhecesse, é porque também não conheceis a Deus. Amados, desde agora já somos filhos de Deus. Embora ainda não se tenha tornado claro o que vamos ser. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos como Ele é. Todo aquele que deposita essa esperança em Jesus se purifica para ser puro como Jesus é puro. Palavra do Senhor. Eis meu filho muito amado, nele está meu bem-querer. Escutai-o todos vós. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja com você. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Irmãos e irmãs, celebrando essa solenidade dos santos e santas de Deus, todos os santos, todas as santas de Deus, aqueles que nós já conhecemos, porque assim foram reconhecidos pela Igreja, nós dizemos os canonizados, os beatificados, os declarados servos de Deus, esses homens e mulheres que, vivendo numa comunidade concreta, vivendo numa igreja, e ali com esta igreja assumindo o batismo, então procurando viver essa graça batismal, depois são reconhecidos, quando a sua vida se completou, então são reconhecidos como santos e santas de Deus. Mas também tem aquelas em que o Papa Francisco declarou que são os santos ao pé da porta, aqueles que são pessoas próximas de nós, que não foram canonizados, que não foram beatificados e nem declarados de forma oficial pela Igreja como servos, como servas de Deus. Mas só que nós sabemos, na nossa comunidade, nós sabemos no nosso coração que essas pessoas são santas, que elas viveram uma vida de santidade, que elas fazem parte dessa geração dos que procuram o Senhor, dessa geração dos que mantiveram puro o seu coração, que a mente não foi para o crime, que nem subornou, nem explorou os irmãos, mas em tudo fizeram a vontade de Deus, servindo aos irmãos e irmãs com alegria. Então nós celebramos essa festa, e a oração do prefácio vai dizer então que nesta festa nós celebramos a Jerusalém do Alto, a Igreja glorificada, a nossa mãe. E ao celebrarmos essa festa, depois vai nos dizer a oração pós-comunhão, que nós estamos diante de Deus, aquele que é o único santo e aquele que é capaz de nos santificar a todos, para vivermos essa comunhão dos santos e santas do Senhor. E assim já conscientes, ao olhar para essa Jerusalém do Alto, como nos coloca o livro do Apocalipse, ver essa grande cidade gloriosa, e nela nossos irmãos e irmãs, com as vestes brancas, com as palmas nas mãos, glorificando e celebrando a Deus, então nós nos motivamos que nós vamos passar dessa mesa de peregrinos e um dia estaremos com eles, com elas na glória de Deus. É esse caminho que nós estamos celebrando, que nós fazemos com Cristo. Na verdade, nós já dissemos, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e assim nós chegaremos à glória do Senhor. É importante, irmãos e irmãs, nós temos essa visão, porque nós também somos chamados a sermos santos e santas. Nós já somos santificados pelo batismo, a exemplo do que nos disse a segunda leitura o apóstolo, nos dizendo que nós já somos filhos de Deus. Chamados, nós somos filhos de Deus, mas só que ainda em nós, essa santificação, essa filiação divina, ela vai se completar à medida em que nós esperamos no Senhor, que nós esperamos em Cristo, que nós estamos junto a Cristo, e assim nós vamos sendo santificados por Cristo, até sermos como Ele é, como Ele nos chamou a ser. Isso que nós somos assim convidados, irmãos e irmãs, nessa festa dos santos e santas de Deus. Celebrar Deus que é santo, estarmos unidos a Cristo para que nós também sejamos santificados no seu amor, com o exemplo e com a intercessão dos santos e santas. Uma geração que busca a Deus, nós buscarmos viver essa comunhão plena no Deus que é único, que é santo. E Cristo nos indicou o caminho, é o caminho da solidariedade. Sabemos, irmãos e irmãs, que este mundo
ele é um mundo que está constituído sobre o pecado, e ele, constituído sobre o pecado, se estrutura em injustiça, em exploração. E este mundo organizado assim faz com que algumas pessoas tenham muito, que algumas pessoas se colocam como fortes, como grandes, criando aflição, criando guerras, criando pobreza, em que muitos irmãos e irmãs vivem. Nós que conhecemos a Cristo somos chamados então a participar da aflição, da tribulação dos aflitos, em solidariedade, mantendo o nosso coração puro em Deus, colocando em nosso coração a fome e a sede de justiça, sendo misericordiosos, buscando a paz. Em todos os santos e santas nós vamos reconhecer esses traços, essa identificação com Jesus, fazendo esse caminho com o Senhor e mostrando o amor de Deus que vem restaurar, que vem curar, que vem transformar o mundo. Se nós formos nessa solidariedade com os pobres, com os aflitos, com aqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo, então nós saberemos que nós seremos cada vez mais santificados na graça do Senhor. Então rezemos, pedindo que o Senhor nos conceda vivermos assim, segundo o seu amor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E para a festa de hoje, a igreja tem uma bênção solene, uma bênção bem bonita que nós queremos invocar sobre todos vocês. O Senhor esteja com você. Deus, glória e exultação dos santos e santas, que hoje vocês celebram solenemente, os abençoe para sempre. Livres por sua intercessão dos males presentes e inspirados pelo exemplo de suas vidas, possam colocar-se constantemente a serviço de Deus e dos irmãos. E assim, com todos eles, lhes seja dado gozar a alegria da verdadeira pátria, onde a Igreja reúne os seus filhos e filhas aos santos para a paz eterna. Os abençoe e os fortaleça o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, que o Senhor sempre os abençoe.